Bem-vindas a mais um programa do MDM Diálogos, que é um programa organizado pelo Movimento Democrático de Mulheres e pela Comissão de Direção da Federação Democrática Internacional de Mulheres. E hoje temos a Regina Marques, membro do Secretariado Nacional do MDM e do Comitê de Direção da FEDIME, Maria Alberto, membro da Direção e do Conselho Nacional do MDM, e eu, Ângela Brandão, que sou membro do MDM. E hoje vamos dar início a um programa que é sempre difícil, porque tem um tema um pouco complexo e também controverso em vários aspectos, mas vamos tentar fazê-lo de uma forma um pouco diferente dos anteriores. Vamos tentar implementar algum dinamismo, maior dinamismo, visto que foi algo que nos foi apontado em termos de melhoria, e portanto vamos fazer um trabalho nesse sentido. Vamos ver se temos sucesso, pelo menos tentaremos. E tentaremos que é um tema muito controverso em vários aspectos, que se torne interessante e dinâmico e que todas nós possamos aprender com ele, com este debate. E portanto eu gostaria de falar que neste ano passado, 2023, houve várias eleições em que, por exemplo, Javier Milei ganha na Argentina, Giorgia Meloni é eleita como primeira-ministra na Itália, o islamófobo Geert Wilders duplica a sua representação parlamentar na Holanda, e, por exemplo, Nayib Bukele consolida-se em El Salvador com o seu projeto autoritário. Tudo estes são exemplos de líderes que nós podemos considerar de extrema-direita ou de direitas muito extremadas. E foram tudo eleições que ocorreram neste passado ano de 2023 e que vêm de um aumento da representatividade destes movimentos políticos globalmente. Este aumento desta representatividade vem também com o aumento de um discurso racista, xenófobo, antifeminista e autoritário. Em 2024, como todos sabemos, mais de 2 mil milhões de pessoas, aproximadamente metade da população mundial, vai a votos. Ao todo são 70 países, dentre os quais os 8 com maiores populações, e vários dos países que são muito importantes a nível mundial, como a Rússia e os Estados Unidos. Entre vários outros países, nós aqui na Europa vamos ter também eleições na Áustria, em Portugal, muito em breve, e ao Parlamento Europeu. Estas eleições serão importantíssimas. E para dar início à minha primeira pergunta, eu gostaria de alertar que, apesar de que se fala muito da extrema-direita como se fosse um fenómeno muito global e sempre mais ou menos com os mesmos contornos, nós podemos dizer que não é um fenómeno homogéneo. E temos pelo menos dois grupos, um que poderíamos chamar mais de neoliberalismo extremo, em que temos exemplos como Milei, Bukele e até Meloni, em certa medida, e os que defendem uma política mais nacionalista e que poderíamos também chamar de protofascista, como Wilders ou Orbán, aqui na União Europeia, e Orbán, pronto, que como todos sabem é da Hungria. Portanto, todos eles, sejam mais de um grupo ou do outro, tendem a apresentar-se como capazes de se rebelarem contra o sistema. São uma espécie de antissistema, antipolítica, e que normalmente parecem ter um certo ódio ou antipatia a todo aquele que pensa de forma diferente. Portanto, tendem a transmitir a ideia que vão conquistar e fazer uma transformação do sistema utilizando o descontentamento social como um combustível. E a minha pergunta é: vocês consideram que o que está a acontecer é um sintoma de um colapso de um sistema político, económico e social? Maria Alberto, o que é que achas sobre isto? Eu não sou capaz de dizer se é um colapso. Diria que traduz algumas dificuldades, sem dúvida, na imposição do autoritarismo e da restrição da democracia, que no fundo qualquer uma dessas correntes que tu falaste são os objetivos que têm.
E como esta democracia em que nós vivemos, que restringe a prática democrática aos votos de 4 em 4 anos, acaba por não ser obrigatória a coerência entre o que se diz e o que se faz. E, portanto, neste caso, as diferenças que me parece existirem têm a ver com as culturas e com as situações e os contextos de cada país, em que, portanto, as vozes vão ao encontro daquilo que as pessoas querem ouvir, porque depois não é relevante o que se faz a partir daí. A única coisa que é importante é chegar-se ao poder de maneira a que se consiga limitar a democracia de forma mais ou menos violenta, enfim, podem ser apenas umas barreiras, pode ser de forma mais agressiva, mas de qualquer das formas o objetivo será conter a limitação, conter as práticas democráticas e fazer com que os oprimidos aceitem a opressão. Até porque se nós ouvirmos os argumentos antifeministas ou antifemininos até e xenófobos, nós por vezes temos até dificuldade em compreender a possibilidade de aplicação de tal coisa. Quando temos metade do salário em Portugal, metade da mão de obra nacional, da população ativa, são mulheres. Quando os imigrantes dão um contributo importantíssimo e não desprezível para a produção nacional, até para a sustentabilidade da segurança social, etc. Como é que alguém pode dizer vamos mandá-los para casa? Não vamos, ninguém vai mandar imigrantes para casa. Mas isto garante, quer no caso das mulheres, quer no caso dos imigrantes, garante a fragilidade. Não é? Quando garante que as pessoas se sentem mais frágeis e, portanto, aceitam as imposições com maior facilidade. Aliás, em relação às mulheres, eu creio que até alguma restrição que se faz, nomeadamente nesta fase em que estamos a viver, isto é, estamos a uma semana do Dia Internacional da Mulher, praticamente. Não é? E normalmente, quando chega ao Dia Internacional da Mulher, muitas vezes as afirmações restringem-se às questões da violência doméstica ou da violência contra as mulheres. Independentemente da importância que isso tem, e tem, não é? A questão que se coloca é que essa restrição da mulher enquanto vítima de violência acaba por ser, na minha opinião, uma forma também de fragilização da mulher em geral. Isto é, tu não somos vítimas de violência doméstica e, no entanto, acabamos por ser vistas como vítimas e, portanto, é uma forma de fragilizar aquilo que o que nós somos, porque nem sequer é um problema do nosso papel, é mesmo fragilizar-nos enquanto mulheres, de forma a termos a mais facilmente aceitarmos a discriminação salarial, aceitarmos a discriminação do emprego, etc. E isto é em Portugal como é no resto do mundo, quer dizer, no fundo são formas de fazer com que as pessoas e as mulheres em concreto possam aceitar a discriminação a que se pretende sujeitá-las em Portugal, na Argentina, em Itália, caso para dizer, na Tailândia, em África, na América Latina ou na América do Norte. Exatamente, portanto, uma forma de aceitação, no fundo, de práticas discriminatórias e lesivas para uma boa parte da população. Regina, o que é que tu achas em relação a esta questão? Bom, o que é que eu acho? Olha, em primeiro lugar, eu, antes de deixar e de pensar um pouco sobre essa matéria, gostava de saudar também o Dia Internacional da Mulher, que vai ter uma expressão, pese embora as diferenças entre os países e os regimes políticos, vai ser uma expressão muito importante, internacional, e que vai mostrar muito bem como é que as mulheres, de uma forma ou outra, organizadamente, mais de uma maneira, mais de outra, estão a dar a resposta a estes grandes problemas que essas sociedades têm. Porque têm.
porque na verdade as mulheres dos Estados Unidos, do Canadá, da Finlândia, que são países tidos como muito desenvolvidos e muito democráticos, na linguagem corrente, particularmente dos média portugueses, nós ouvimos isso, mas basta também consultar outros média internacionais para percebermos que o que é corrente é que são países democráticos. Mas a verdade é que as mulheres estão muito magoadas, digamos, ofendidas e até revoltadas com todo este sistema que as coloca numa situação de grande subalternidade. É discriminação, é violência, é o retrocesso em muitos direitos que foram alcançados ao longo dos tempos, e eu gostava de referir neste quadro também os direitos, por exemplo, a liberdade. Falaste aí do governo de São Salvador. A presidente da FDIM é uma mulher que esteve na Assembleia Nacional pela frente Farabundo Martí, que foi quem ganhou a guerra, não é? Porque eles fizeram uma guerra, uma luta de guerrilha, etc. E ganharam, e ela esteve como presidente da Assembleia. Pois este governo, para além de ter, enfim, de acordo com as informações que temos, de ter manipulado os resultados eleitorais, as próprias eleições, portanto, não correspondeu minimamente à legislação, à lei eleitoral para ter o resultado que teve, anunciaram 90 e tal por cento, mas estão Aliás, numa... a segunda lei, se fôssemos estrictos, nem sequer se poderia ter candidatado novamente. Pronto, mas a verdade é que esta mulher, que foi presidente da Assembleia, que foi uma militante de uma frente de esquerda, claro, não é? Mas que era uma frente aberta, era uma frente democrática, digamos, e formada por muitas opiniões, esta mulher agora teve que sair do país. Porque a perseguição era de tal ordem que ela já não aguentava do ponto de vista. E vai ter em breve um julgamento, exatamente porque a acusam de manipulação financeira. Porque era a presidente da Assembleia, claro, e agora, enquanto não encontrarem alguns requisitos, digamos, para a culparem efetivamente, até porque ela é a pessoa que provavelmente dá mais a cara, não é? E deu mais a cara naquele período, e portanto estão a atacá-la de uma maneira feroz. E esta repressão, opressão, é característica destes sistemas. Quando não estão de acordo, quando as coisas não lhes correm a feição, usam os métodos todos que têm ao seu alcance, e são métodos autoritários, mais do que autoritários, são fascisantes, são repressivos, e as pessoas, não é por acaso que também há alguma imigração que vem destes países, não é? Alguma imigração que não é só económica, é também política, para fugir, digamos, a esta opressão permanente a que estão sujeitos. Portanto, eu acho que isto mostra, é um bocadinho, foi o exemplo que deste país de Salvador, que é pequeno, mas na verdade também teve uma luta pela sua independência muito, muito séria, muito forte, morreram também muitas pessoas para a liberdade. E agora os outros chegam ao poder através de eleições e, na verdade, fazem depois tudo o que está ao seu dispor, e nomeadamente aquela doutrina, não é, de que eles é que podem, ou eles é que sabem, eles é que e este individualismo que também semeiam, não é? O individualismo de que as pessoas, se não têm mérito, não servem, se as pessoas se não têm capacidades, não servem. Portanto, é naturalmente toda esta doutrina que em Portugal conhecemos muito bem, é uma doutrina fascista, em que também se dizia democrática, e a Constituição da República Fascista também dizia que era uma república democrática, não é? Era uma democracia cooperativa, como é que se diz? Era uma democracia, Corporativista. desculpa, peço Corporativista. corporativista. Eu agora estava, pronto, mas de facto Era bom se fosse corporativista, mas não, infelizmente não. Musculada, não é? Onde só votava quem tinha algum dinheiro. As mulheres, por exemplo, não podiam votar, todas, não é? Votavam algumas, desde que tivessem ou pagassem, enfim, pagassem e tivessem possibilidade de pagar alguns impostos, ou também com uma formação superior. Portanto,
As mulheres analfabetas, por exemplo, não podiam votar. As mulheres com o primeiro ciclo não podiam votar. Portanto, é todo este sistema que, na verdade, de um individualismo atroz, só vota quem nós gostamos, só vota quem tem poder e poder económico. Portanto, é também toda esta doutrina, não é? Que para as mulheres foi uma doutrina de as radicar e enraizar num determinado patamar, não é? Mães de família, donas de casa, mulheres ligadas à religião, não é? Portanto, são coisas muito sérias que estes sistemas estão a desenvolver, mas que queria dizer também, acho que, de acordo com a experiência que temos internacional, as mulheres estão a dar as mãos também e não estão a deixar que estes governos façam tudo o que querem. Claro, é com uma resistência imensa, é com uma resistência também muito dura, mas pronto, é também neste Claro, sentido se que eu calhar, acho se calhar já lá vamos também à não acho política que seja exterior. colapso, acho é que seja estrebuchar. Exatamente. Se Estrebuchar. calhar já vamos mais à frente ao que podemos fazer, não é, em termos de mudança, mas eu talvez pegasse aqui por um ponto que, em certa medida, acaba por ser diferenciador em relação ao passado, ou mesmo não consideremos diferenciador, tem características novas, que é a forma como muitos destes líderes ganharam o seu peso do ponto de vista social. E aqui temos dois componentes que um tem que ver com o poder mediático, e o mediático de duas formas. A utilização das novas formas de comunicação, como o Twitter, o atual X, ou X, como quiserem chamar, o Facebook, os Instagrams e outras coisas do género, em que Bukele foi uma das pessoas que mais usou, Milley a mesma coisa, Trump, né, já nem se fala, e portanto que basicamente os catapultam catapultam do ponto de vista social, e chegam a grandes grupos de populações, não é? Mas por outro lado também temos os média convencionais, que noutros grupos também de direitas e de extremas direitas têm sido bastante apoiantes, algumas vezes de forma muito direta, outras vezes de forma indireta, como por exemplo dando bastante espaço em termos de ribalta, de luzes, de atenção, de tempo de antena, etc. O que é que, até que ponto acham que isto tem sido algo que tem apoiado muito estes movimentos de direita e em contraponto tem faltado, e, portanto, não tem sido um apoio em termos de esquerda e de movimentos feministas em concreto? Quem é que gostaria de começar a responder isto? Maria Alberto. Pode ser. Eu acho que fundamentalmente houve aqui uma aprendizagem que para nós será talvez recente, no mundo creio que nem tanto. Aliás, acho que nos Estados Unidos está bastante desenvolvido, que é a utilização do medo, no fundo, como forma, como instrumento de opressão, não é? De fazer com que as pessoas, por via desse medo, acabem por por ter mais dificuldade a reagir, embora é preciso lembrarmos que nem a humanidade teve sempre os direitos que tem hoje, e ainda assim a humanidade em diversos momentos reagiu, independentemente da força de quem oprimia, não é? Isto para dizer que eu acho que para já os mídias não têm também eles proprietários e acionistas, etc. E isso faz com que, por um lado, ou melhor, isso faz com que acabem por fazer a comunicação que o patrão, que o dono, não é, mais ou menos espera. E depois tem até as próprias dificuldades financeiras, chamemos-lhe assim, entre aspas, dos próprios órgãos de comunicação. Isto é, se eu substituo jornalistas de grande experiência por estagiários
que estão permanentemente com o seu salário em risco, que não têm experiência, que não gasto dinheiro em deslocações, porque custa. Quer dizer, eu vou ficando com a reportagem limitada àquilo que se passa na rua em que está instalada a sede, os estúdios da televisão, por exemplo, ou os estúdios da rádio, não é? E, portanto, estou a exagerar um pouco, mas Acabam por ser quase porta-vozes de umas mensagens exatamente. que Aliás, direcionam. só a título de exemplo, ouvi aqui há tempos uma comentadora na televisão em relação à questão do que se passaria na Madeira, em que ela dizia que para o continente, pois era tudo uma grande surpresa, mas que nos órgãos de informação da Madeira eram notícias que já corriam e questões que já se levantavam na Madeira. Mas como nós somos de um país quase diferente, não é? Os órgãos de informação do continente, digamos assim, não acompanhavam devidamente as coisas na Madeira, porque têm custos excessivos e o lucro, apesar de ser comunicação, continua a ser o objetivo principal da empresa. De qualquer das maneiras, se tem importância, como tem importância as redes sociais, a questão das relações laborais tem também um papel importante, não é? Porque, por um lado, ou melhor, era na escola, nas relações laborais, que aquele individualismo de que a Regina falava há pouco, não é? Que responsabiliza, quer dizer, se uma pessoa não entra na universidade é porque estudou pouco, não conseguiu ter as notas que permitissem a entrada. Se uma pessoa não tem emprego é porque não investiu suficientemente na sua formação e por isso não é empregável. Se uma pessoa, se uma empresa vai à falência, é o empresário que é mau empresário, não é? E, portanto, também não sabe gerir a empresa. Portanto, andamos, aliás, até a questão aqui dos cidadãos já começa a ficar quase que também restrito a alguns, não é? Porque facilmente nós vamos varrendo, nós, sabe, seja, vamos varrendo as pessoas das práticas cidadãs, não é? De tal maneira que, quer dizer, as pessoas já não votam, portanto, as pessoas já não votam, já nem sequer são cidadãos de corpo inteiro, e, portanto, mas isso não é relevante, não é? E é todo este processo de afastamento, de responsabilização de uns, não é? Porque se tu não votas, a responsabilidade do governo também é tua, porque não foste lá votar. Porque se tu não entras na faculdade, a culpa é tua, porque se tu não tens emprego, a culpa é tua. E todas este remeter da responsabilidade para o indivíduo que o coloca em eterna falta, não é? E que acaba por enevoar aquilo que são as verdadeiras razões das coisas e as verdadeiras relações de trabalho, ou melhor, relações de poder que estão por trás delas, não é? Acaba por fragilizar o indivíduo perante o poder, digamos, fragilizar em geral. A pessoa fica menos capaz de se opor, ou pelo menos com aquele sentimento de culpa que o impede de se levantar e de se opor e de lutar. Mas também é caso para dizer que também os trabalhadores das minas do século XIX, no finais do século XIX, também tinham medo de ser despedidos, não é? E, no entanto, levantaram-se, lutaram e em lutas bastante ferozes e conseguimos, apesar de tudo, as 8 horas de trabalho, entre outras coisas, à custa de pessoas que tinham medo de ser despedidas. Para isto já para não falar de uma luta bem próxima de nós, que é a luta das 8 horas das mulheres alentejanas. Elas também podiam ser despedidas e elas sabiam, não é? Mas arriscaram, deram um passo em frente, afirmaram-se. Portanto, eu acho que a questão do medo é um instrumento e de autorresponsabilização são dois instrumentos que estão colocados em cima da mesa, mas que os povos são mais fortes do que isso. Exatamente. Portanto, no fundo,
eu gostei dessa parte que estavas a sublinhar da utilização e da manipulação do medo de forma a levar as pessoas, por um lado, ou a revoltar-se no sentido de achar que alguém que anuncia que vai quebrar com tudo é que lhes vai resolver o problema, porque elas já falharam em tudo, não é? Porque lhes foi incutido que foram falhando individualmente e não que há um falhanço coletivo, um falhanço do sistema, não é? Mas também falaste, embora de uma forma muito, muito ao de leve, mas outro aspecto muito importante que eu se calhar dava à Regina para complementar, que estes poderes mediáticos não são verdadeiramente democráticos, ou seja, os mídia não são do povo, não são da maior parte das pessoas, os mídias são de grandes grupos que representam grandes poderes económicos, não é? Portanto, Regina, tendo em conta isto, não é? Que isto é um facto, não, que eles são, aliás, poderes económicos, alguns que ultrapassam os próprios países, não é? Alguns dos jornais mais conhecidos, por exemplo, do México, de Espanha, de Itália, pertencem todos aos mesmos donos e estão em países completamente diferentes, não é? E, portanto, nós temos aqui também que certamente há uma função nisto, não é, Regina? Na tua opinião, qual é que é a função desta, no fundo, desta manipulação mediática, poderíamos chamar assim, que está a decorrer presentemente? Bom, naturalmente que há uma manipulação mediática e há uma técnica mediática que é usada permanentemente e há muito tempo. Esta questão, e que não é só, que é acompanhada também da recusa, digamos, das organizações, não é? Portanto, cada vez mais se coloca o problema das organizações como coisas que já são fora de moda. E, portanto, daí a criação de um conjunto muito amplo de organizações. Há um termo até interessante que é a pulverização das organizações, não é? É por pequenos interesses, ou pequenos, enfim, não quer dizer que não sejam justos, não é? Mas, sei lá, é a patologia mamária, depois é as doenças da mente, depois é as doenças não sei de quê, depois, portanto, há aqui um conjunto de associações criadas e muitas delas existem em Portugal, mas vieram de algures, vieram dos Estados Unidos, vieram de outros países, portanto, e que estão a incutir exatamente este espírito de que não vale, vamos lutar por este problema pequeno, não é? Porque é o nosso problema e não vamos dar as mãos às questões mais globais da sociedade. E estas questões mais globais, naturalmente, que são colocadas nos média, também para, no fundo, os médias é um quarto poder, diz-se, mas é um poder que está articulado com outros, não é? Está articulado com o poder económico, está articulado com os poderes políticos. Portanto, mesmo quando nós dizemos que os médias transmitem muita informação sobre determinados aspectos, que eles transmitem essa informação pulverizada, e vejamos agora, até nós temos em Portugal um exemplo muito interessante nestas eleições. Praticamente, e eu falava disto com a Maria Alberto, praticamente fala-se das mulheres e das questões das mulheres no sentido concreto, fala-se num período do 8 de março. Não é? Porque depois ninguém se incomoda, até se diz que já temos igualdade, que já temos os direitos, que já temos os problemas, etc. Portanto, digamos que a comunicação social acaba por ser um espelho também daquilo que são os outros poderes. E eu falava disto da pulverização das organizações, porque eu acho que também os partidos foram muito colocados nestas sociedades liberais à margem da capacidade de resolução dos problemas. E, portanto, quando se quer-se negar também o direito dos trabalhadores, das mulheres, dos jovens, de se auto-organizarem, não é? Portanto, é a pobreza por um lado, é as creches por outro, é as ciganas por outro. Portanto, eu acho que nós hoje vivemos de facto numa sociedade onde é mais difícil articular em conjunto estes problemas todos. Mas eu queria voltar à questão do medo. É verdade que a questão individual de cada um conta, mas nós também somos, nós e as mulheres em particular, há questões que lhes são impostas, não é? Que as fazem recuar, ter medo, mas também
não têm outras alternativas e também olham para a vida e dizem assim, mas afinal, há quantos anos é que temos democracia e as coisas não melhoraram? Afinal, os meus problemas persistem, afinal, eu não tenho habitação, afinal, eu tenho que sair da minha casa para poder, porque não tenho dinheiro para pagar a renda de casa. E eu digo isto aqui em Portugal, que é o que nós conhecemos todas melhor, mas no mundo em que eu também me movimento, da Federação Democrática Internacional de Mulheres, é muito isto que se coloca, não é? As mulheres estão em guerra, as mulheres estão em situações precárias, as pessoas e as populações em geral vivem menos bem, e veja-se as estatísticas, a Maria Alberta é que é especialista disto, mas a pobreza está a aumentar no mundo, nestes países. Portanto, a pobreza não é uma coisa inevitável, mas a verdade é que ela existe porque, na verdade, as políticas vão nesse sentido, não é? De explorar cada vez mais, tirar partido do trabalho das pessoas, mas ao mesmo tempo os lucros vão para outros e vão sempre para muito poucos. E depois há assim aspectos que eu acho que nós também, né, os média, eu estou muito de acordo com esta questão da proliferação que existe de redes sociais, não é? Que de uma forma ou outra vão fazendo caminho e de várias maneiras, usam vários argumentos, não é? De acordo com a população que também querem atingir. E nós agora temos também uma experiência em Portugal que já vem de longe e que vem através das agências internacionais. Não é? Em Portugal nós muitas vezes ouvimos, é a Reuters que disse, é a CNN que disse. Portanto, é evidente que são coisas feitas para expandir para o planeta, quase, não é? E, portanto, eu também acho que há aqui alguns aspectos que têm a ver, que têm a ver com os comentadores dos comentadores. Ou seja, com pouca informação. As Exatamente. pessoas vão às redes sociais colher a informação e fazem opinião a partir disso. E esta opinião sobre a opinião gera, é por aí que se faz opinião generalizada, mas muito pouco sedimentada, muito pouco fundamentada. E eu tenho opinião sobre muita coisa, mas não posso ter uma opinião abalizada para transmitir a outros se não for fundamentada. Não é? Não pode ser. E eu acho que estes comentários que existem, portanto, que é uma forma atual de fazer televisão, não é? É uma forma atual. E atual que vem também de longe, porque quando nós ouvimos na CNN, por exemplo, quem está no terreno são outros, não são os portugueses, ou os portugueses reproduzem apenas o que diz o poder, naturalmente, que então não andam lá no terreno a ouvir, eles andam nas sedes das agências, não é? Onde lhes transmitem aquilo que entendem. Mas nas sociedades neoliberais, o que é que se diz? Diz que aqui é que há liberdade de expressão, não é? Como se o resto do mundo não ocidental fosse um mundo de perversos, de não inteligentes, de pessoas bárbaras, e isto vai-se também desmistificando. E eu acho, por isso é que eu dizia há pouco que estas situações neoliberais, que conduzem a processos homogéneos e homogeneizantes das pessoas, isto também vai ter um custo também para esses. E a questão económica vai ser a fundamental, com certeza. E Sim. daqui a uns anos Sim, nós sim. veremos isso também. Sim, acho que dois dos aspectos que mencionaste que são muito importantes, que é a pulverização das organizações, basicamente é a pulverização dos problemas, de forma a que as pessoas tenham cada vez maior dificuldade em perceber o sistema que basicamente explica aqueles problemas no seu todo. E, portanto, quem está a ver a microparte de um todo vai ter dificuldade em ver esse todo. E, portanto, essa pulverização, efetivamente, acaba por ter uma função de tornar mais opaca a realidade e mais difícil de se compreender. E, por outro lado, outra parte também falaste de os mídia serem, neste momento, uma espécie de porta-vozes de versões oficiais, e de nós estarmos, tu não usaste esta palavra, mas vou usá-la eu, estarmos perante regimes de censura, porque neste momento, por exemplo, nós não podemos ouvir todas as coisas que existem, todas as opiniões que existem, e o queremos ouvir outras opiniões não quer dizer que concordemos com elas, só quer dizer que queremos ver outras perspectivas e nos está a ser vedada
a possibilidade de vermos outras perspectivas e de pensarmos pela nossa própria cabeça. Portanto, de alguma forma, isso também faz parte de um objetivo de alguma forma, nos conduzir a aceitar, como a Maria Alberto falou há pouco, a aceitar condições cada vez mais precárias e a sentirmos que não temos realmente direito de reclamar, porque de alguma forma somos responsáveis por estarmos em situações precárias, não é? A individualização da responsabilidade. Isto leva-me a uma outra questão que eu, quando estava a preparar isto, me veio, que é esta tendência que a direita cada vez mais, e aqui a direita a nível global, a nível mundial até, vamos dizer, e especificamente, por exemplo, na Europa, a tendência que a direita está a ter de fazer como seu partes do discurso da extrema-direita e, portanto, estar a ir se afastando cada vez mais de um polo mais central para um polo mais extremo aqui à direita. E, especificamente, este assumir destes discursos da extrema-direita vem ao mesmo tempo com umas balizas um tanto ou quanto estranhas, e quero citar aqui o presidente do Parlamento do PP europeu, que é o Manfred Weber, alemão, que disse que as linhas vermelhas em relação aos pactos com a extrema-direita do PP europeu, e cito, são três. Primeiro, os partidos têm que ser pró-europeus. Segundo, têm que ser pró-Ucrânia e pró-Israel. E terceiro, tem que ser pró-Estado de Direito. E estas seriam as únicas linhas vermelhas para se fazer acordos com a extrema-direita, segundo o Manfred Weber, que é o presidente do PP europeu. Portanto, parece-me que, se pensarmos nestes três aspectos, estaríamos, ou estamos, a ser empurrados para uma extrema-direita atlantista. O que é que tu achas, Regina? Sim, é evidente que a Europa está aqui numa encruzilhada também. E essa encruzilhada também tem a ver, de facto, com essas opções de extrema-direita e de direita, mas também tem a ver com o silenciamento de alguns que, na verdade, deixam andar, e que não se assumem também como esquerda. Porque no Parlamento Europeu são poucas as forças de esquerda que, de facto, fazem contravapor a toda esta política de dominação de uns países sobre os outros. E a Europa está, de facto, numa situação má, aqui em Europa, a União Europeia. A Presidente da Comissão Europeia é uma mulher absolutamente desregrada, no sentido de diz também tudo o que lhe vem à cabeça para impor mesmo, não é? Subjugar mesmo os outros países a linhas de trabalho absolutamente que põem as nações, porque nós, por um lado, temos aqui que diferenciar. Eu também sou nacionalista neste ponto. Acho que o meu país deve ter uma autonomia política que advém, ou que lhe pode advir, dos processos eleitorais e da representatividade que o povo lhe dá eleitoralmente, não é? Claro que eu defendo, e acho que estamos certamente de acordo, que a democracia não é só eleições, não é só votar no dia de 4 em 4 anos, porque a democracia também se faz popularmente, com reivindicações aqui, com reivindicações acolá, e também com processos de construção que alguns órgãos de poder têm, nomeadamente as autarquias, que vão construindo habitação, que vão construindo aspectos ligados ao ambiente, etc. Portanto, nós, de facto, não temos agora no Parlamento Europeu um conjunto de forças que se diga defensora dos seus próprios países e das suas próprias economias e da sua própria cultura e da sua própria forma de ver. Alguns que até se advogam nacionalistas neste sentido mau, é exatamente o Orbán, como tu já falaste, não é? Que fechou as portas, as fronteiras aos imigrantes, mas não estamos longe dos alemães fecharem as portas à imigração, não estamos longe de outros países, por exemplo, da Itália, também fechar as portas, e, portanto, toda esta demagogia que usam, não é? De que são os grandes defensores da liberdade e da democracia, cai por terra quando nós analisamos os fenómenos que são atuais.
E nessa medida eu acho que é exatamente esta contradição entre o que se diz e o que se faz, destes grandes países, que também leva ao desânimo, leva ao desespero, ao descontentamento. E quando vem uma voz um bocadinho mais alta, a dizer, a prometer que vai combater a corrupção, que vai combater todas estas guerrilhas, naturalmente que as pessoas ainda querem confiar em alguém. Desta vez vou fazer assim, assim. Ora bem, isto é evidentemente um engano e resulta de uma coisa que me parece interessante, é que cada vez mais as pessoas são despolitizadas, ou seja, não compreendem os fenómenos do ponto de vista articulado, ah, com a sua origem de classe, com o seu passado, com a sua, com aquilo que souberam, e viveram em momentos anteriores, com aquilo que até ganharam, com as democracias. E, por exemplo, quando esse senhor do Parlamento Europeu fala de democracia, eu já disse, o fascismo escrevia mesmo democracia corporativa. Mas nós, em Portugal, temos uma democracia também caracterizada como Estado de Direito, mas democrático, que é uma coisa um pouco diferente. Uhum. Estado de Direito democrático, o que quer dizer que engloba os direitos sociais, económicos, políticos e culturais. E, de facto, nós, como cidadãos e cidadãs, e, enfim, pessoas que vivem num mundo assim, num mundo que queremos que seja multipolar, no fundo, não é? No fundo, que reconheça o Norte e o Sul, o Oeste e o Oeste, como povos que têm civilizações importantíssimas. Não estão aqui, não são bárbaros, como tantas vezes se diz, não é? Que têm atrás de si todo um passado histórico, monumental, invejável. E, portanto, nós, de facto, não podem ser subjugados aos Estados Unidos ou subjugados à União Europeia e estão a dar o seu grito de Ipiranga. Estão a dizer que vão mesmo soltar-se para também defender os seus próprios interesses. E nós veríamos, os seus interesses podem ser muito, enfim, a gente logo vê também o que é que será. Agora, que é justo que queiram também construir o seu próprio país, recorrer, ter os seus recursos naturais ao seu alcance, usar esses recursos naturais em função também das suas necessidades, coisa que nestes países fascisantes e neoliberais, como se sabe, o nosso país foi desindustrializado por interesse da Alemanha, por interesse dos Estados Unidos. Exato. Portanto, nós hoje não temos produção alimentar porque vinha de algures, não é? Vinha de fora, era mais barato. Portanto, estas coisas é que dão a nossa independência. Independência do país e independência mental. Independência também para podermos escolher com liberdade e de facto com segurança. Exato. Eu acho que as eleições são um momento muito importante para nós escolhermos. E, portanto, já alguns povos escolheram de uma maneira, mas nós podemos sempre escolher à nossa maneira. Defender a nossa pátria, defender o nosso país, defender os nossos recursos, porque nós não somos nada sem os recursos naturais e sem estarmos uns com os outros, não é? Sem O dúvida. indivíduo sozinho não. Exato, exato. E acho que tocaste em dois pontos, dois não, vários, mas vou ressaltar aqui dois aspectos bastante importantes. Um que tu falaste especificamente da, de nós estarmos a ser empurrados para nos esquecermos do nosso passado, da nossa cultura, daquilo que nos define como indivíduos, como nações, como povos, e nós na Europa somos muito ricos a este nível e praticamente é como se houvesse um movimento de erradicação dessa riqueza e de omissão destas diferenças e em que estamos a ser empurrados para decisões que já no passado ocorreram de forma se calhar menos explícita, mas em que nós Portugal, fomos desindustrializados em benefício da Alemanha e agora a Alemanha, por exemplo, está a ser desindustrializada em benefício dos Estados Unidos. Isto está a ocorrer aqui ao vivo e a cores e aparentemente poucas pessoas falam disso. E este é um dos aspectos importantes que eu gostaria de sublinhar daquilo que tu falaste. E outro aspecto muito importante é de como esta omissão de tudo o que é a nossa individualidade, esta limitação em que se estimula que as pessoas não pensem nessas coisas, também faz com que pouco a pouco
nós estejamos a ser empurrados para apoiar estas questões que não nos beneficiam a nós diretamente e, pelo contrário, acabam por conduzir a nós sermos prejudicados de várias maneiras. E, evidentemente, aqui uma das franjas da população que, para além dos imigrantes que falaste, que é francamente prejudicada com estes movimentos globalistas e mais extremistas à direita, diria que são as mulheres. Por isso eu passava para ti a bola, Maria Alberto, se quiseres completar com alguma ideia em relação, sobretudo, ao papel das mulheres e àquilo que nós, de alguma maneira, podemos estar a enfrentar no presente e poderemos vir a enfrentar no futuro, dada a situação atual. Bom, pegando um pouco nas mulheres integradas num sentido mais comum, digamos assim, não é? da sociedade em geral, eu creio que, e pegando um pouco naquilo que a Regina disse, que é a verdade, quer dizer, a questão do desenvolvimento do turismo em função, quer dizer, a gente aderiu a uma comunidade económica europeia e essa adesão pressupunha isso mesmo, digamos, ninguém, ainda que possa ter dito muita coisa, a integração entre países, a integração económica entre países, e isto já nem estou a falar, quer dizer, como diria o outro, é teoria económica, não é? Quer dizer, estuda-se nos livros, não é? Que uns ficarão com umas áreas mais desenvolvidas em detrimento dos outros. E, portanto, nós tínhamos sol, pois então tragam os chapéus de sol, nós somos a praia da Europa, não é? Portanto, há aqui a questão de vermos qual é a posição que nós temos em relação às outras, neste caso à integração, etc. São questões que têm que estar em cima da mesa e que já reparaste que não estão, não é? Porque efetivamente todos pressupomos que isso é uma coisa inalterável, imutável. O que não estou a dizer que não tem complicações, atenção, não é? Mas efetivamente, assim e este pressuposto da imutabilidade prende-se com a questão da censura que vocês falavam há pouco, não é? Que é, e até com essa afirmação do senhor que tem que ser a favor da Ucrânia e de Israel, não é? Porque, no fundo, estamos aqui a dizer-te como é que tens que pensar e só podes pensar naquilo que a gente te manda pensar. Portanto, a questão de haver aqui um processo de integração europeia não interessa nada. Se nós estamos a ficar com um subdesenvolvimento do turismo e um subdesenvolvimento da indústria, ou mesmo um processo de desindustrialização, que é o que é, não é? Isto não é interessante. Tu não tens de te preocupar com isto, isto é um dado. Não é? Vamos lá preocupar-nos com a invasão da Rússia à Ucrânia, não é? E moderadamente, ou melhor, e sobretudo com os reféns israelitas, porque o genocídio de uma população, da população palestina, não interessa nada também, não é? Porque comparar centenas de mortos diários, não é? Agora decidiram que também temos que pôr os números da Ucrânia para ficarmos todos. Quer dizer, isto é chocante, não é? Porque é de facto manipular as nossas sensações mais básicas, não é? Sem ter em conta, efetivamente, a desgraça que se abate sobre o povo palestino, a desgraça que se abate sobre o povo ucraniano e sobre o povo russo, que vê os seus soldados irem e não voltarem. Saudades e de mais população, porque na Palestina Sim, a maior parte são até civis, claro. e mulheres e crianças, mais Como é especificamente. costume, não é? Há uns que mandam a guerra e os outros que morrem na guerra. Não são os mesmos. É evidente que as mulheres depois também estão nestes processos todos, como é evidente. Estão, enquanto, chamemos-lhe vítimas, como os imigrantes, diria, mas também como lutadoras, não é? Quer dizer, o movimento de mulheres
ainda que perante as várias dificuldades com que se tem confrontado nos diversos países, até por força das, do aumento da imposição de discursos de desvalorização da mulher, uns a fingir que são a favor delas, outros assumindo que não são, mas as mulheres não têm deixado de lutar e conhecem-se, quer dizer, desde as mulheres argentinas às mulheres brasileiras, passando pelas mulheres indianas, não é? Em todos os lados nós vemos as mulheres a levantarem-se e a combaterem. E, efetivamente, o mundo não é um sítio fácil para as mulheres viverem e quando se fala em guerra também não se olha para a situação das mulheres no concreto, porque as mulheres não são apenas as vítimas dos tiros, como são os homens, e este apenas é muito relativo, não é? Como é evidente, mas as mulheres também são vítimas, quer por via do seu papel depois na maternidade, portanto, a questão da proteção dos filhos, como são vítimas do tráfico de seres humanos, que aumenta com a fuga, quer das situações de guerra, quer como a Regina dizia há pouco, da questão da fuga à opressão, não é? Portanto, isso são fatores que acabam por estimular a fuga e a fragilidade da mulher que se coloca desta maneira, quer por fuga política, por fuga económica, que se coloca, acaba por ser alvo das redes de tráfico de seres humanos e, portanto, que aumentam por estas razões e que vitimizam fundamentalmente as mulheres e as crianças. E quem diz, portanto, estas formas, fala-se também da ameaça, por exemplo, relativamente à interrupção voluntária da gravidez. Aliás, a Argentina tinha conquistado há relativamente pouco tempo o direito ao aborto e está, neste momento, confrontada com alguém que diz que vai anular essa conquista, ou mesmo nos Estados Unidos, em que também uma conquista tem vindo a ser posta em causa nos diversos estados. Exatamente. Quer dizer, as mulheres estão confrontadas com isto tudo e no entanto, elas levantam-se, elas lutam. E agora, no dia 8 de março, vamos exatamente, é o dia para que nós nos afirmemos como mulheres, nos afirmemos como lutadoras, afirmemos as razões da nossa luta e nos solidarizemos com as mulheres que no resto do mundo combatem como nós pelos seus direitos em situações que não são iguais às nossas, muito provavelmente não serão, mas que têm um conjunto de aspectos em comum, designadamente a luta contra as diversas formas de opressão que sobre elas recaem. Exatamente. Eu acho que é de questões que temos que nos lembrar neste Dia Internacional da Mulher. Exatamente, estamos a aproximar-nos do fim, diria eu, mas só colocar mais uma ou duas questões e uma delas, precisamente pegando por estes pontos de fragilização dos direitos até das mulheres, eu gostava de sublinhar que nem sempre a extrema-direita tem chegado ao poder, pode governar por si só. Por exemplo, Milei teve que fazer acordos com a direita e com vários partidos à direita, que limitou, evidentemente, o que é que ele pôde ou não implementar, e assim em vários outros países. A extrema-direita tem-se aliado sistematicamente mais aos partidos de direita, que por vezes têm um efeito de atenuador, mas no geral o que nós podemos, se fizermos uma espécie de resumo do que é que sai daqui destes governos, parece-me que o que sai é uma sistemática quebra dos sistemas de proteção social,
e, portanto, tudo o que é o direito à saúde, o direito à educação, os apoios sociais, já como falámos aqui do direito ao aborto, à interrupção da gravidez, tudo isso rapidamente é posto em causa, as privatizações tendem a ser maximizadas. Também a questão dos recursos tende a ser rapidamente privatizados e os lucros das várias corporações, enquanto que tudo o que representa qualquer tipo de gasto ou de consequência desses mesmos movimentos tendem a ser socializados. Portanto, as pessoas acabam por pagar mais para conseguir menos e para ter muito menos. E os seus direitos tendem bastante a ser postos em causa. E aqui dando um rápido exemplo que para mim me chocou bastante e que está a suceder neste preciso momento, tem que ver com a Coreia do Sul. Nós não falamos muito da Coreia do Sul, exceto para dar o exemplo de quão democrático, extraordinário o país é. Mas esse país democrático extraordinário que é a Coreia do Sul, neste momento tem, por exemplo, uma das rácios médico por cada 1000 habitantes mais baixa que existe nos países considerados industrializados e nós chamado primeiro mundo antigamente, não é? O 2,5 médicos por cada 1000 habitantes, que é baixíssimo, sendo que a média está, nestes países, está em 3,7, portanto são quase 4 médicos, portanto estamos a falar de bastante menos. O sistema de saúde está organizado de forma basicamente privada, em que aquilo a que é dada a preponderância é o lucro. Portanto, a maior parte dos médicos dedica-se às atividades lucrativas, quase todas elas relacionadas com a estética e coisas do género. E estão a faltar neste momento médicos de uma forma dramática nas áreas de obstetrícia, pediatria e gerontologia, ou seja, as camadas em que estão inseridas as mulheres e as camadas sociais mais fragilizadas são aquelas que dificilmente têm acesso à medicina. E a medicina no geral, os hospitais no geral, estão a ser sustentados por médicos em início de carreira, portanto os médicos acabadinhos de ser formados, que são obrigados a fazer mais de 100 horas por semana de trabalho. Estes médicos têm-se estado a manifestar presentemente em protestas porque não conseguem dar apoio às populações e este governo, que obviamente é um governo de direita e até em certa medida de extrema-direita, o que fez para reprimir estas protestas foi ameaçar com que perderiam a sua cédula profissional, estando proibidos de trabalhar caso não cessassem imediatamente com as protestas. Ora bem, aquilo que me parece é de facto, como estavas a falar, Maria Alberto, o que vai acontecendo é que os direitos que foram conquistados e com muito esforço estão em risco de poderem ser lesados ou até perdidos se nós não tomarmos consciência e não trabalharmos ativamente contra estes movimentos, não é? E nós, enquanto mulheres, temos muito aqui em jogo. E, portanto, eu lançava a última pergunta para fecharmos, que é, Regina, o que é que podemos fazer contra isto? Como é que podemos juntar-nos? Como é que podemos trabalhar para garantir, tanto quanto possível, que isto não ocorre? E que Eu não tenho nenhum remédio milagroso para responder à tua questão, mas acho que nós, por um lado, temos que ter consciência dos problemas e das questões, não é? Nós temos que conhecer melhor estas questões todas, ajudar a divulgar também estes problemas, que existem noutras sociedades, não é? E que resultam também das opções que, entretanto, foram geradas, e depois temos que, no que toca a cada um dos países, ver a forma de lutar. Eu estava aqui, tenho estado a receber algumas informações, por exemplo, já agora, por exemplo, do Japão, que é um país também capitalista, que também exerce algum imperialismo sobre as suas zonas adjacentes. As mulheres da Fundaren, que é uma organização, Fundaren é a Federação das Mulheres do Japão, faz todos os anos, aliás, sabe-se que o Japão foi vítima da guerra nuclear, não é? Da primeira bomba atómica que os Estados Unidos lançaram, foi exatamente sobre o Japão, Hiroshima e Nagasaki, e todos os anos estas mulheres fazem uma marcha pela paz. Mas é curioso que não é só para lembrar que houve Hiroshima, mas este ano, por exemplo, é também para lutarem
para denunciarem no fundo, a tentativa de aumentar as bases nucleares, as bases militares estadunidenses nas ilhas, numa das ilhas que são as maiores, que estão a ladear exatamente o Japão. E, portanto, elas não deixam de denunciar isto, e eu acho que é a forma que nós temos de ser muito concretas, objetivas. A região negou, mas o Estado, o governo central quer deixar que os Estados Unidos ampliem a sua base militar para poderem lançar mísseis diretamente para o Mar Vermelho. Portanto, isto tudo são coisas concretas, são informações concretas que nós precisamos de conhecer para não só denunciar, mas para nos precavermos também, porque na verdade, quando nós dizemos que o mundo está perigoso, é também por estas coisas que se sabe que vão ocorrendo. E que se não forem as pessoas mais informadas a informar destas coisas, nós às vezes podemos, isto não passa nas grandes médias, mas também não passa e nós podemos passar despercebidas estas realidades. Este aumento de bases militares, que já é muito, mas que ainda tende a crescer, e com esses objetivos, na verdade, nós precisamos de estar atentos. Portanto, uma das formas que eu penso que é fundamental é estarmos mais enlaçadas umas com as outras, ou seja, conhecer mais o que cada uma faz e darmos força mutuamente, não é? Não é uma coisa, a gente não ganha força só por si, a gente ganha força multiplicando as nossas ações e também levando por diante também essa informação. Por exemplo, também recebi, tu falaste da Coreia do Sul, eu podia-te falar da Coreia do Norte, que também nos informa muitas vezes e que não passa uma linha, a não ser, enfim, para mostrar autoritarismo, desgraças, antidemocracia, etc. Mas a verdade é que construíram, em 2022, construíram 50 mil casas novas. E para elas isto é uma festa, portanto elas divulgam isto. Claro que eu diria que os meios de comunicação social não divulgam, mas se nos divulgarem a nós também podemos achar que podemos também transferir esta informação para outros setores de mulheres. Portanto, as mulheres lutam por muitas coisas concretas, e em todo o mundo. E, portanto, para fazer face às políticas de direita, neoliberais, mais de uma maneira, mais de outra, e, na verdade, contra também muitos retrocessos. Eu não me esqueço nunca, ainda sou desse tempo, quando quando o governo foi PSD-CDS, uma das grandes batalhas que nós tivemos foi contra uma lei que queriam fazer, na altura a secretária de Estado da Família, portanto, queriam fazer uma lei que era o Estatuto de Mãe de Família. E isto para quê? Era para retirar os direitos individuais das mulheres e para dar à família, no seu todo, o direito a zelar pelos filhos, a levar os filhos ao médico. Portanto, é a família, mas a família, nós temos má memória do que era a família no tempo do fascismo, não é? Era o homem a mandar na mulher, ela não ter direitos nem poder sobre os filhos que queriam estudar, ou para onde queriam ir, ou queriam sair do país. Portanto, há, de facto, algumas coisas que, não sendo iguais do passado com o presente, estas coisas assustam-nos, porque os direitos individuais são direitos humanos também. O direito da mulher a decidir sobre o seu corpo, o direito da mulher de poder escolher uma profissão, o direito da mulher poder sair sozinha para para ir trabalhar algures, são direitos individuais. E se limitam estes direitos individuais, porque a família é que conta, na verdade, isto é também muito limitativo. E eu acho que nós às vezes não falamos disto, mas a direita tem isto em mente. E vejamos, no último governo do Passos Coelho, em Portugal, a última lei que eles fizeram, e que foi aprovada pela sua maioria na Assembleia da República, era uma lei que vinha limitar direitos da mulher à escolha, à opção de poder fazer uma IVG, dentro das condições dos 10 semanas, etc. Mas retirar à mulher e obrigar a que ela fosse submetida à assistente social para poder ser aconselhada.
Portanto, a mulher não pode decidir sozinha, tem que ser aconselhada por alguém que superiormente ou socialmente está, de facto, mais apta. Portanto, isto é retirar capacidades à mulher, isto é menosprezar as capacidades das mulheres. E estas políticas engrenam-se todas, as políticas de direita também depois se engrenam. E eu acho que a nossa forma de luta é, de facto, não esquecer os problemas, trazê-los à superfície, falar deles com a maior das competências também técnicas e científicas que hoje conhecemos, e nunca esquecer, olha, eu tenho aqui um papel da FEDIM a dizer nunca esquecer a Palestina. É verdade, nós não podemos esquecer, e nem podemos esquecer o que estão a passar as mulheres nas frentes de batalha, mas também não podemos esquecer as do Mali, o neocolonialismo, que a França, por exemplo, está outra vez muito zangada, porque o Mali quer ser independente e eles queriam continuar. O Mali, o Malawi. Portanto, a África também tem problemas de neocolonialismo, porque a França não quer abdicar de ter lá os seus recursos naturais. Portanto, estas coisas são tão complexas, mas a complexidade não é o que nos assusta. A complexidade é a gente não conseguir dominar estes problemas para reagir, e reagir a tempo. Eu Exatamente. acho que uma das formas com este nosso programa é reagir a tempo. É tentarmos, pelo menos. Maria Tentar. Andra, mais alguma sugestão ou sugestões de luta e de atividades que possamos fazer para contrapor estas pressões e estas tendências? Eu só complementava com a questão do pensamento crítico, que no fundo é também uma forma de agir contra, digamos assim, que é a capacitação para o pensamento crítico, que é uma questão fundamental, porque se nós formos capazes de fazer perguntas um bocadinho para lá da superfície, nós vamos constatar que independentemente daquilo que cada um dos partidos da direita diz, eles querem todos exatamente a mesma coisa, não é? Independentemente depois de dizerem mais para lá ou mais para cá, que tem tudo a ver com e de satisfazer a curiosidade superficial, não é? A gente precisa de estimular a que as pessoas, quando ouvem, questionem, não é? Nós temos que questionar aquilo que nos dizem. Não podemos acreditar que porque nos dizem que é verde, mesmo quando a gente está a ver que é amarelo, é porque não é verde, é porque é mesmo amarelo, não é? E eu penso que todas que as mulheres no mundo, no fundo, também estão a lutar nesse sentido e que nós também temos, nós enquanto movimento, ainda que a questão, como a Regina falava há pouco, das organizações, haver esta tentativa de desvalorizar as organizações, eu, por acaso, hoje, quando estava a pensar, enfim, no que é que ia dizer aqui, não é? Uma das coisas que me saltou, até por algumas leituras que fiz, é a questão de como os sindicatos, e aqui os sindicatos a título de exemplo, são referidos quando são notícia. A luta dos trabalhadores são lutas espontâneas ou lutas dos sindicatos, como se os sindicatos e os trabalhadores não fossem, ou melhor, como se os sindicatos não fossem os trabalhadores. Trabalhadores Organizações de organizados. trabalhadores, exatamente. Exatamente. Não é? Mas, quer dizer, a forma como a notícia é dada é, no fundo, para criar a dissociação entre os trabalhadores e o sindicato. Isso é organização. Exatamente. Portanto, apesar disto tudo, não é? Eu acho que cabe-nos a nós, como organização de mulheres também, para além do estímulo, digamos, já à luta que a Cristina falou, a questão do estímulo ao pensamento crítico. Acho que também nos compete isso. Já agora, se a Ângela nos permite, se ela está a moderar, mas se nos permite, no dia 23 de março vamos ter a manifestação do MDM em Lisboa. E, portanto, Ângela, estás convidada e convidei o nosso público todo para poder participar. Vai ser em Lisboa e vai ser exatamente para juntar vozes não só de indignação, mas também de trazer propostas,
porque nessa altura já teremos uma composição, seja ela qual for, uma composição eleita, não é? E, portanto, pode até não ser ainda uma composição, porque temos resultados eleitorais, porque depois a coligação, não sei o que é, isso depois é outra coisa. E não depende dos resultados estritamente eleitorais. Mas também já agora há outro momento importante agora, que é as mulheres poderem votar e votarem em políticas que, no fundo, venham a responder ou ajudem a responder. Portanto, há partidos que podem ajudar a responder às questões fundamentais que elas têm, do desemprego, da habitação, dos baixos salários, tudo isso. São questões que depois se repercutem na família. As crianças têm que ir à escola, onde é que as deixam na creche, como é que é, quem é que paga a creche? São questões concretas e nós precisamos, na verdade, até de dizer que se temos algumas destas questões, como tu dizias, a direita não se interessa por as questões sociais, a direita interessa-se pelos lucros dos grandes patrões. Portanto, nós precisamos de dar força a estas vozes que querem de facto o social e que pensam que sem trabalho ninguém tem, não há dinheiro para alimentar os filhos, sem trabalho e sem estabilidade laboral também não há dinheiro, as pessoas não se sentem bem, não se sentem felizes, não é? E é por essa felicidade que é humana e que tem que ser de todos, não é? Tem que ser para todos, que nós aqui estamos também como organização de mulheres, mas temos filhos homens e temos sobrinhos homens e temos os nossos companheiros, portanto, nós lutamos pela sociedade democrática, não é? E, portanto, uma democracia que, na verdade, seja respeitadora dos direitos humanos. Com certeza, no geral. E já agora, se me permitem, eu complemento e dou mais duas achegas para as pessoas que gostam e que se comecem a interessar por estes temas, porque eu acho que são importantes pensarmos no global, porque nós estamos incluídos nesse global. O que está a acontecer a nível do mundo também aliás, afeta-nos muito mais do que imaginamos. E o pensamento crítico, eu concordo, nós temos que fomentar o pensamento crítico, temos que treinar esse pensamento crítico e eu daria duas ideias para quem queira ir por essa via também. Uma é questionar sempre e o outro lado. Ou seja, pensar de forma dialética. Se só houve uma perspectiva, então o que é que será a outra perspectiva? Tentar encontrar essa outra perspectiva. E se não consegue, pelo menos imaginar como é que é estar do outro lado. Então, mas afinal o outro lado estaria à procura do quê? Não quer dizer que concordemos. Não temos que concordar. Agora, temos que perceber as diferentes perspectivas, temos que perceber os outros lados que não nos estão a ser contados. Temos que nos questionarmos sobre o que está a ser dito e questionarmos se aquilo que nos está a ser dito é contraditório, como por exemplo os sindicatos e os trabalhadores, como se fossem duas entidades que não têm nada a ver uma com a outra. E percebemos essa contradição, questionarmos espera, então mas porquê é que isto está a ser feito? E esta é outra questão que eu lanço, que é quem ganha? Quem ganha com? Quando se propõem certas coisas, perguntemos, mas afinal quem ganha com isso? E quando se fala assim grandes chavões, tentar perceber o que é que está por trás desses grandes chavões. Quem é que estão as pessoas que estão por trás? São a maior parte das pessoas ou são uma pequena elite que ela própria já domina a maior parte das coisas e a maior parte dos bens e a maior parte de tudo? Portanto, o questionarmos, isso eu concordo, e aliás concordo com tudo o que vocês disseram, mas gostava de sublinhar ainda mais e sugerir aqui alguns instrumentos mentais para irmos mais além, mesmo quando estamos sozinhos a refletir sobre estas questões. Pronto, agradeço imenso a vossa presença, acho que este programa, nós pelo menos tentamos que fosse mais dinâmico, acho que pelo menos estamos a aproximar-nos nesse sentido, foi o nosso esforço, tentaremos sempre melhorar, esperemos que o próximo seja melhor ainda. Muito obrigada pela vossa presença e até à próxima. Meu Deus, boa noite.